Que o nosso Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo abençoe o meditar de Sua palavra em nossos corações. Amém. Dando sequência aos estudos da carta de 1 Pedro, nós hoje temos a oportunidade de vermos um texto muito rico. 1 Pedro 2, 2 até 10. Muitos temas são colocados aqui. Temas que a gente gostaria de explanar, de comentar, de conversar com vocês. No entanto, não é possível a gente abordar tantos aspectos, tantos temas ricos dentro desse texto, e assim a gente escolhe uma parte para conversarmos. Como hoje é o Dia das Mães, achei que uma parte do texto que também poderia ser aplicado a esse dia é o versículo número 2, 1 Pedro 2, 2, onde lemos: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Para mim, particularmente, é um texto que me traz boas lembranças. Quando eu estava na instrução de confirmandos, quando eu tinha meus 11, 12 anos, quando o pastor fazia a chamada, na hora da instrução, cada um tinha que falar um versículo memorizado, e esse era um que eu tinha sempre e falava: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. E é uma comparação que Pedro faz, que é fácil da gente entender, porque nós sabemos a importância do leite materno para o bebê. A gente sabe que o leite materno é algo que vai não apenas alimentar, mas vai proteger o bebê de um monte de doenças, fortalecendo a criança, fazendo com que o seu desenvolvimento seja pleno. O leite materno é algo que a criança precisa e ela deseja bastante. Vocês, de repente, que são mães, até já são com os filhos crescidos, não lembram direitinho, mas quando o bebê, ele está na hora de mamar, ele faz aí o seu sinal, ele chora mesmo, e ele clama mesmo, e ele não para até ser saciado. E quando nós falamos da alimentação de um bebê, a gente sabe que quando ele recebe o leite materno, principalmente no seu estágio de desenvolvimento, é de quanto em quanto tempo? Mamães, me ajuda. Quanta? 3. Eu ia falar, de 3 em 3 horas. Por aí. Precisa reabastecer. Precisa se alimentar. E essa é a comparação. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. E essa aplicação, ela nos é dada no Evangelho. É o próprio Deus que, pela sua palavra, nos alimenta, nos sacia. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
Então, nosso alimento espiritual, ele aqui está bem frisado, é a palavra que nos dá o fortalecimento, que nos dá o crescimento e que também nos protege de problemas, doenças espirituais. E essa palavra é aquela que nos conforta. Uma criança que não se alimenta direito, ela não se desenvolve, ela fica raquítica, ela adoece e em casos extremos ela morre. A nossa vida espiritual segue essa mesma linha. Ela não se fortalece, ela não se desenvolve, ela fica raquítica, enfraquece, inclusive a nossa fé pode morrer. Quando uma criança passa muito tempo sem o alimento, muitas vezes ela não tem sequer vontade de se alimentar mais. Ela não tem força e não tem vontade. Uma pessoa, um cristão que não se alimenta da palavra de Deus, muitas vezes não tem mais vontade e não tem mais força de se alimentar da palavra. Você já passou por situações assim? Situações em que você não teve vontade de meditar na palavra do Senhor? Situação em que você não quis mais ir à igreja para ouvir a palavra do Senhor? Você já passou por aquela situação assim de não sentir fome nem sede do sacramento da Santa Ceia? Se esse é o seu diagnóstico, saiba que você está debilitado em sua fé. Se você não está desejando ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento da salvação, você está com um problema em sua vida espiritual, na sua fé. E você precisa cuidar disso. Você precisa estar atento, porque muitas vezes a gente descuida desta parte. A gente fica tão preocupado com tantas coisas e aí a gente se perde. Durante essa semana eu fiquei pensando sobre o Dia das Mães, sobre essa mensagem, e fiquei pensando: qual é o tipo de mãe e que tipo de pai os filhos precisam? Qual é o tipo de mãe que o seu filho precisa, que a sua filha precisa? A gente tem vários modelos de mãe, a gente tem vários exemplos de mãe, mas no texto de hoje, a mãe, o pai que o seu filho e sua filha precisam é de um pai, de uma mãe que se alimenta da palavra do Senhor. É desta mãe, é deste pai que seus filhos precisam. De um pai, de uma mãe que deseja, que busca, que clama e que reconhece a necessidade de se alimentar na palavra e que não quer cumprir sua maternidade e paternidade sozinho, porque nós sabemos que somos fracos e não damos conta, e é preciso se alimentar. Então o papai e a mamãe precisam desejar ardentemente. Se não estão desejando, é preciso
buscar força. Jesus, ele disse no Evangelho de hoje: não se turbe o vosso coração. Quantas mães estão com os corações aflitos, exaustos? Quantos pais estão cansados? Quantos pais, mães já não sabem o que fazer? Mas aí vem Jesus e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele vai dar o alimento que você precisa, e Ele cuidará de você. Você que é pai e mãe, creia. Esse é o modelo que seus filhos precisam. Eu disse na reunião das servas que a mãe de Jesus, ela se destacou porque ela falou a primeira frase quando o anjo disse que ela seria a mãe do Salvador. Ela disse assim: aqui está a serva do Senhor. A mãe que o seu filho, filha precisam é uma serva de Jesus, não alguém que quer servir a si mesmo, não alguém que quer resolver tudo, que acha que pode resolver tudo e que pode inclusive viver a vida do outro, quando não é possível. Confiar, se alimentar, se fortalecer, e no momento certo, a semente que você, mamãe, e que você, papai, a semente que você está semeando vai frutificar. E se você não estiver aqui para ver a semente brotar, creia, Deus fará valer sua palavra e promessa. Descanse no Senhor. E qual é o tipo de filho e de filha que Deus espera que nós sejamos? Não é diferente. Deus quer que os filhos e filhas se alimentem da palavra, valorizem a palavra, que é o mesmo que valorizar o próprio Cristo. Nós que nascemos na família de Deus pelo batismo, pela fé, hoje podemos, com a graça de Deus, como filhos e filhas, viver a nossa fé nos alimentando com a palavra de Deus. Muitas vezes o papai e a mamãe ensinaram o caminho da salvação e colocaram os seus filhos nos caminhos de Jesus e ofereceram para eles o genuíno leite espiritual. Mas é notório como muitos se desviam da fé e como muitos param de se alimentar. A gente percebe que muitos filhos já com o tempo vão perdendo a fome e a sede do sacramento que é a Santa Ceia, e vão ficando raquíticos na sua fé, vão se desenvolvendo fisicamente, intelectualmente, mas espiritualmente vão murchando, porque não se alimentam de 3 em 3 horas. Às vezes não se alimentam nem uma vez no mês. Muitos não se alimentam nem uma vez no ano. Que fé pode sobreviver? É preciso cuidar e assim se alimentar, sempre que possível, e clamar e pedir. E se eu não estou clamando e pedindo, eu já posso identificar que é um sintoma, que eu não estou bem. Qual é o tipo de filho que Deus quer que sejamos? No Dia das Mães, eu acho importante pensar sobre isso. E com certeza aqui nos unimos: o pai, a mãe, o filho, a filha, todos se alimentando da palavra de Deus. Somente assim podemos nos fortalecer, podemos
nos desenvolver. E como diz o texto do verso 3, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Nós temos a experiência que Deus é bondoso. Nós estamos aqui. Nós olhamos para nossos filhos como bênção de Deus. Nós olhamos para a nossa família como bênção de Deus. E assim é importante compreender que Deus, Ele quer nos alimentar para que desta maneira a nossa fé se fortaleça e Cristo possa se fazer presente em nossa vida, porque é esse mesmo Cristo que disse: onde eu estou, estejais vós também, eu vou e volto para buscar vocês. Queridos irmãos, Dia das Mães, nós cantamos alguns hinos, agora refletimos sobre que mães, que pais nossos filhos precisam e que tipo de filho e filha nós podemos ou deveríamos ser mediante a palavra de hoje. Tenho certeza que tem muita coisa a ser melhorada. Todos nós podemos melhorar. E assim, esse aperfeiçoamento acontecerá quando nós reconhecermos a nossa fragilidade e buscarmos na palavra de Deus força para continuarmos a nossa vida. Você está desejando ardentemente a palavra do Senhor? Muitas vezes desejamos muitas coisas e sempre queremos mais coisas e achamos que essas coisas são importantes, mas o que a gente precisa desejar ardentemente é o genuíno leite espiritual, e hoje ele está sendo oferecido a você. Eu sempre tenho dito que o Brasil é uma terra abençoada, o Espírito Santo, vitória, por que não dizer? E por que eu digo? Porque aqui nós podemos ouvir a palavra e receber o alimento na hora que quisermos, sem problema algum. Mas tem uma dificuldade. Onde tem fartura, muitas vezes acontece o quê? Vocês sabem, onde tem fartura, acontece o desperdício. E nós aqui temos uma fartura danada com a palavra de Deus. O Evangelho sendo anunciado em vários lugares. Nós temos uma liberdade de podermos cultuar a Deus, de levar nossos filhos, de vermos nossas crianças, os jovens, todos. Podemos, se quiser, sair na rua, porque a polícia não vai nos proibir, ela vai nos guardar, como ontem eu vi um monte de pessoas falando sobre paz e a PM conduzindo aquele momento tão bonito. Que lugar abençoado, onde o alimento é oferecido de maneira abundante, onde eu tenho a Escritura na minha mão, onde eu tenho a Escritura no meu celular, onde eu tenho a Escritura sendo pregada nas igrejas. Por que não me alimentar, é a pergunta. Por que ficar com fome? Por que ficar doente e correr o risco de morrer espiritualmente? Desejai ardentemente como crianças, assim como a mamãe está pronta para responder a todo chamado do bebê, assim o nosso Pai Celestial, antes de nós chorarmos, querendo o alimento, Ele já providenciou. Antes de você pedir por perdão, Jesus morreu na cruz e ressuscitou, para que você tivesse o privilégio e oportunidade. Dia das Mães, muito bom.
É legal a gente refletir sobre a nossa família, mas não deveríamos tirar da nossa família Jesus Cristo, porque Ele é quem trará as bênçãos para todos nós. Faça o que tiver ao seu alcance, como mãe, como pai, como filho ou filho, e firmes no Evangelho da salvação. Que Deus abençoe essas palavras em nossos corações. Amém.